Meus irmãos, podem assentar em nome de Jesus. Agradecemos a Deus por essa oportunidade, o convite também das irmãs da União Feminina, na pessoa da irmã Elizabeth, a líder, e também desejar para aqueles irmãos que não vimos na passagem do ano um feliz ano novo. Amém? Glória a Deus. Fico feliz em ver também ali o Mike e sua família. Que Deus abençoe esta família em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ler a palavra, irmãos? Amém. Quantos já sentiram a presença de Deus nesta noite? Dá para dizer glória a Deus? Glória a Deus. Vamos ver então em Gênesis capítulo 17, versículo de número 1. Gênesis capítulo 17 e verso de número 1. Todos acharam? Se não tiverem a Bíblia, nos acompanhem ali na tela. Diz a palavra do Senhor: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Amém. Glória a Deus, pastor Álvaro. Anda em minha presença e sê perfeito. Só até aí, irmãos. A palavra do Senhor está dizendo, então, que o Todo-Poderoso apareceu a Abrão e disse: anda na minha presença e sê perfeito. Aleluia. Aleluia. O caminho da perfeição. Quantos aqui querem ser aperfeiçoados por Deus? Ainda que não sejamos perfeitos, mas o caminho da perfeição, irmão Lucas, é andar na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E a presença de Deus, irmãos, é o que nós temos de mais importante na nossa vida. É o que temos de mais valoroso na nossa vida, é a presença de Deus. E andar na presença de Deus não significa apenas ter um título de evangélico, de cristão, de crente. Andar com Jesus, com Deus, o Todo-Poderoso, é muito mais do que isso. Andar com Deus é sentir prazer de estar com Ele. É sentir alegria de estar com Deus. É sentir aquele desejo no coração de estar todo dia com o Senhor e assim começar um relacionamento mais profundo. Um relacionamento mais profundo. Não é assim, irmão Joab? Mais profundo com Deus, esse relacionamento. E é através da presença de Deus, na presença de Deus, que nós conseguimos vencer, conseguimos conquistar vitórias. Na presença de Deus nós conseguimos suportar tudo que é adversidade. Na presença de Deus nós vamos ter revelações do céu. Na presença de Deus nós vamos ter muitas vezes dificuldade, mas o Senhor vai nos dar o escape, a vitória na presença do Senhor. Oh glória! Quantos aqui desejam a presença de Deus? Quantos podem dizer nesta noite: Senhor, eu quero a tua presença? Eu quero a tua presença, Senhor, eu quero a tua presença. Oh glória! A presença de Deus, irmãos, é tão importante que nós vamos ver alguns personagens da Bíblia Sagrada que não abriram mão da presença de Deus. Moisés, quando foi levar aquele povo rebelde, que tirou do Egito para levar para a terra prometida, a Bíblia diz que em determinado momento o Senhor falou para ele que o anjo iria com Moisés. Aí Moisés disse para Deus: Senhor, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Aí Deus fala com Moisés: tá bom, Moisés, a minha presença vai contigo. A minha presença vai contigo. Irmão, não saia do lugar. Não se mova para lugar nenhum se a presença de Deus não for contigo. Não faça nada precipitado se a presença de Deus não for contigo. Mas se a presença de Deus for contigo, pode ter certeza que a tua vida vai ser próspera e abençoada. Depois que Moisés morreu,
Josué agora é o sucessor de Moisés. Imagina a responsabilidade agora para aquele jovem, conduzir o povo até a terra prometida. Aí certamente Josué ficou um pouco ansioso, preocupado, e ele vai consultar a Deus. Aí quando Josué consulta a Deus, no capítulo 1 de Josué, no versículo 5, o Senhor fala para ele assim, dizendo assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Agora Deus fala, irmãos, para Josué: Josué, assim como a minha presença foi com Moisés, a minha presença será contigo. Eu não vou te desamparar, eu não vou te deixar, porque a minha presença vai contigo. Se Deus te chamou, irmãos, com um propósito que Deus tem na tua vida, mesmo que você tenha que substituir alguém, não se preocupa, porque se a presença de Deus for na tua vida, você vai conseguir alcançar o teu objetivo. Glória a Deus. A Bíblia fala de um homem chamado Gideão. A Bíblia diz que os midianitas estavam oprimindo o povo de Deus. Eram já 7 anos de opressão. E a Bíblia diz então que o povo começou a clamar a Deus, e clamavam, já não suportando mais aquela opressão dos midianitas. Aí Deus procura no meio do povo e acha um homem chamado Gideão. Quando Deus se apresenta para Gideão, o anjo se apresenta e diz para Gideão, no capítulo 6, versículo 12, ele diz assim: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele está dizendo para Gideão: Gideão, o Senhor está na tua vida, a presença de Deus é contigo, varão valoroso. Eu quero dizer uma coisa, irmãos, quando Deus falou com isso, Gideão estava assustado, com medo, estava apavorado com a situação, mas quando a presença de Deus chega, o covarde vira valoroso, vira corajoso, o medroso vira corajoso, porque a presença de Deus dá força, dá coragem para o seu povo. Aleluia! Oh, glória, você pode dizer nessa noite: o Senhor é comigo. Oh, glória, o Senhor é comigo. Aleluia. Em Isaías, vamos em Isaías capítulo 43, no versículo 1 ao versículo 5. A Bíblia diz assim, no capítulo 43, versículo 1 ao versículo 5: mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Versículo 2, preste atenção agora, irmãos, no versículo 2, que ele diz assim: quando passares pelas águas, estarei com, a minha presença estará contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Oh glória, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Te dei o Egito por resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto fosse precioso aos meus olhos, também fosse glorificado. E eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Olha no versículo 5: não temas. O Senhor está dizendo nesta noite, no ano de 2022, não temas, pois porque estou contigo. Oh, aleluia! Deus está falando aqui, irmãos. Note bem o que Deus está falando. Ele está dizendo: quando tu passares pelas águas, está falando de águas, e depois ele diz: e quando pelos rios, está falando água e rios. Aqui está simbolizando, talvez água significa uma luta, uma dificuldade, de uma determinada proporção, e depois fala rios, que pode ser uma luta muito maior. Está falando por fogo, que pode significar uma provação, algo, uma tribulação muito grande, mas ele está dizendo: quando tu passares pela água, quando vier inundações, quando vier o fogo, tu não vai morrer, tu não vai ser atingido, porque a minha presença é contigo. Quando a presença de Deus é
conosco. Nós lutamos, vencemos as dificuldades, nós vamos até o final, porque a presença de Deus é conosco. Oh, glória. Por que muitas pessoas hoje estão fugindo da presença de Deus? Porque vem a luta, vem a dificuldade, em vez de estar ali dizendo: Senhor, me ajuda, eu preciso de uma vitória, ficar aos pés do Senhor, vai na oração, vai no jejum, vai na vigília, vai na consagração, que as águas não vão te afogar, que o fogo não vai te queimar, mas a pessoa foge e aí é derrotada. Mas se você estiver na presença de Deus, não há problema que o Senhor não resolva. Oh, glórias! Oh, glórias! Mas, irmãos, um cuidado. Não deixa Deus se afastar da tua vida. Muitos têm brincado hoje, dizendo: não importa. Eu sei que Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Mas as pessoas estão abusando da misericórdia de Deus, achando que Deus suporta tudo, que Deus tolera tudo, e ficam brincando com Deus, ficam brincando com as coisas de Deus. Mas cuidado, que Deus pode se retirar. E quando Deus se retira da vida de uma pessoa, que coisa triste. Quando Deus já não tem mais prazer em estar com aquela pessoa. Que coisa triste uma igreja vazia sem a presença de Deus. Nós estaríamos aqui hoje, reunidos aqui, sem a presença de Deus. Que coisa mais triste. Seria apenas um culto formal, seria apenas uma reunião humana, seria apenas aqui hoje tipo um clube, algo social. Mas glórias a Deus, que há a presença de Deus nesse lugar. A presença de Deus é real nesse lugar. A Bíblia fala no segundo livro de Crônicas, no capítulo 14, 15 e 16, a Bíblia fala de um homem chamado Asa, rei de Judá. E a Bíblia diz que esse homem, chamado Asa, ele começou a buscar ao Senhor no início do seu reinado. Olha só, no início do seu reinado, Asa começa a buscar a Deus. Ele busca o Senhor. E a Bíblia diz, irmão Maris, que além de buscar ao Senhor, ele leva ao povo a buscar a Deus. Ele leva a igreja, ele leva aqueles que estavam no seu reinado a buscar a Deus, e todos buscavam a Deus. Tanto é que um dia veio um exército de 1 milhão de homens lutar contra o exército de Asa. Parecia uma covardia, humanamente pensando. Mas Asa foi aos pés do Senhor, clamou a Deus, e Deus deu a vitória sobre aquela multidão, porque a presença de Deus era com eles. A presença de Deus estava com eles, e eles obtiveram uma enorme vitória. Mas aí Deus usa um profeta agora, irmão Cícero. Ninguém pode ficar soberbo dizendo: eu venci, eu ganhei, se não for pelas mãos do Senhor. E Deus envia um profeta no capítulo 15, no versículo 1. Deus envia o profeta para falar agora com Asa. A Bíblia diz que esse profeta, ele chega e diz para Asa o seguinte: ó rei, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Deus fala agora, dá um alerta para Asa, dizendo: ó rei, se o Senhor está convosco, a presença de Deus está convosco, se vocês estiverem com Ele. Aleluia. Se o buscardes, o achareis, e a presença dele vai estar convosco. Mas se o deixardes, Ele vos deixará. Aí o profeta continua lembrando o rei e dizendo para ele: Asa, o rei, lembra que Israel esteve muitos dias sem o verdadeiro Deus. E o profeta falou mais: lembra quando Israel estava sem sacerdote para ensinar o povo, e não havia lei. E ele continua dizendo: tu lembra quando Israel não havia paz para quem entrava,
Não havia paz para quem saía, e era só perturbação. Lembra quando era gente contra gente, cidade contra cidade, e havia angústia e perturbação no meio de Israel, porque a presença de Deus não estava no meio. Uma casa, irmãos, uma família, uma igreja, uma sociedade sem Deus é angústia, é confusão, é tristeza, é guerra. Mas uma cidade, uma igreja, uma família com a presença de Deus é uma família abençoada. Ou nós escolhemos a presença de Deus, ou não escolhemos a presença de Deus. Mas eu creio que todos aqui querem a presença de Deus. Eu creio que todos aqui querem ter um relacionamento mais profundo com Deus. Amém, irmãos? 2021 ficou para trás. 2022 começou. Temos que intensificar mais, aumentar mais o nosso relacionamento com Deus. Mais oração, mais busca, mais vigilância, mais vitória no ano de 2022. Aleluia. A Bíblia fala agora, irmãos, prestem bem, meus queridos jovens, sempre só com meus queridos jovens aqui, irmãos, ó, principalmente, é porque eu amo muito os jovens, irmãos, de vez em quando tem que dar umas chapadas. A Bíblia fala de um jovem chamado Sansão. Sansão, o nome Sansão significa, pastor Lauro, um pequeno sol, ou como sol, ou sol, não importa. O que importa é que este menino nasceu para brilhar, com um propósito que Deus tinha com ele na terra. A Bíblia diz que esse jovem cresceu, e daqui a pouco ficou lá com aquela cabeleira, fortezinho, e conseguia matar um leão com a sua força, porque Deus era com ele. O Espírito Santo se apossava de Sansão, ele arrancava portas, ele quebrava, matava os filisteus, porque a presença de Deus era com ele. Ele tinha uma força extraordinária, porque a presença de Deus era com ele. Mas a Bíblia diz que ele começou a andar num caminho longe, distante de Deus. Ele já matou o leão, voltou, pegou o mel que estava no leão, tocou no leão morto, que ele não podia tocar. Mais tarde se envolveu com uma mulher, um relacionamento fora da vontade de Deus. Em vez de ele aumentar o relacionamento com Deus, ele teve um relacionamento com uma mulher que não era do povo de Deus. E depois ainda teve um relacionamento com uma prostituta. Aí Deus começou a se entristecer com ele. E a Bíblia diz que a mulher, a prostituta, começou a seduzir a Sansão, dizendo: aonde está a tua força? Conta o teu segredo, homem. Como é que tu tem essa força toda? E ele começou a dizer, inventava uma coisa. Aí vinham os filisteus e ele conseguia se desamarrar, arrebentava as correntes e vencia os filisteus. Mas a Bíblia diz que um dia ele contou o segredo. Aquilo que é íntimo meu e de você, irmãos, tem que apresentar para Deus. Não pode contar para os outros. Seja privado, seja reservado na tua vida. Conta os teus segredos para Deus. E ele contou segredos para a mulher prostituta. E ela fez ele dormir. Enquanto Sansão dormia ali, no joelho daquela mulher, veio um filisteu com a tesoura, cortou o cabelo de Sansão, ou com a faca, não sei, cortou o cabelo, as tranças do cabelo de Sansão. Quando ele acordou, ela gritou: aí vem os filisteus. Ele se preparou para derrotá-lo, dizendo: assim como eu venci antes, eu vou vencer agora. Mas a Bíblia diz que ele não sabia que Deus havia se retirado dele. Há muitas pessoas que estão achando que Deus está com ele, com ela. Fazem o que lhe apetece, fazem o que querem, vivem uma vida de evangelho como quer, como crente, o que apetece. Mas se não vigiar, daqui a pouco vai para a guerra achando que Deus está. Aí vai dizer: em nome de Jesus, eu proclamo, eu coloco na parede, agora vai dar certo. Mas Deus não está mais no negócio. Aleluia, a presença de Deus não pode ir embora, irmãos, amém? A presença de Deus tem que ficar conosco. Jovens, meus queridos, Lucas, jovens, guardem a presença de Deus no coração de vocês. Busquem um relacionamento mais íntimo, mais forte com Deus, mais intenso com Deus nesse ano de 2022. Aleluia! Oh, glórias! Aleluia! A Bíblia fala, irmãos, de um homem chamado Eli. Eli era sumo sacerdote. E a Bíblia diz que esse homem Eli tinha 2 filhos, que chamavam Ofni e Finéias.
E esses jovens faziam coisas erradas diante dos olhos do Senhor. Tanto é que a Bíblia diz que nos tempos de Eli, a palavra do Senhor era muito rara. As visões eram poucas, as revelações eram poucas. E antes que a lâmpada da casa do Senhor se apagasse, Deus manda chamar agora Samuel. Deus prepara Samuel para continuar, para que a lâmpada, que a presença de Deus não saísse do meio do povo. Mas a Bíblia disse que Deus tinha uma promessa na vida deste homem chamado Eli. No capítulo 2 e versículo 30, a Bíblia diz que Deus tinha falado com Eli, dizendo para ele: Eli, portanto diz o Senhor, na verdade tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Deus disse para ele, meu querido, Deus está dizendo que o Senhor mandou te dizer que o Senhor, a presença dele vai estar contigo, a presença dele vai estar na tua casa, na casa do teu pai, perpetuamente, para sempre. Aleluia. Oh, que coisa boa ter a presença de Deus para sempre, andar a presença de Deus para sempre, ter Ele na nossa vida para sempre. Mas a Bíblia diz que Eli honrava mais os filhos dele do que a Deus. Ele era mais cuidadoso com os filhos do que com Deus. Olha o perigo, irmãos, de quando nós trocamos, invertemos os valores, quando nós colocamos valores acima de Deus, quando nós honramos valores acima de Deus. A Bíblia diz que Deus falou de novo com ele, diz: longe de mim tal coisa, pois aqueles que me honram serão honrados, mas aqueles que me desprezam serão desprezados. Aleluia. Oh, glória, levante a mão para o céu e diga: Senhor, eu não quero perder a tua presença. Eu não quero perder a tua presença, Senhor, a tua presença, a tua presença. Orava, um minuto de adoração, vai adorando a Deus. Oh, glória, glória. 2022, mais presença de Deus. Diz para você mesmo: 2022, eu vou buscar mais a Deus. Eu vou buscar mais a Deus. Eu vou buscar mais a Deus em 2022. Orava, eu sinto a presença de Deus. Deus está trabalhando nesta noite. Deus está trabalhando nos corações. Oh, aleluia. Vai ter gente aumentando a sua intensidade com Deus. Vai aumentar os momentos de oração. Vai aumentar os momentos de busca ao Senhor nesse ano de 2022. A Bíblia diz que quando estava nessa situação, olha só, irmãos, o que acontece. Quando chegou nessa situação, Deus permitiu que os filisteus se levantassem contra o povo de Israel. E diz a Bíblia que começou a guerra. Os filhos de Eli pegaram a arca da aliança, um caixote de madeira. E esse caixote representava a presença de Deus no meio do povo de Israel. Aonde o povo ia, levava a arca e Deus ia junto. Se o povo se levantava e levava a arca se levantava junto, Deus se levantava, a presença de Deus se levantava. Quando eles levavam a arca para a guerra, Deus ia junto com eles na guerra, a presença de Deus ia com eles na guerra. Então diz a Bíblia que Ofni e Finéias pegam a arca da aliança e agora dizem: vamos para a guerra, vamos levar agora a arca da aliança, porque Deus vai nos dar vitória. Mas não sabia ele que Deus não estava mais com eles. E diz a Bíblia Sagrada que eles vão para a guerra. Daqui a pouco começa a guerra, começa a cair homem, os homens de Israel começam a perecer. Vem agora um anunciante, dá o anúncio, dá o aviso para Eli. Quando chegam ali, ele dá o anúncio, só coisa ruim, só coisa triste. A primeira notícia que ele dá, o primeiro recado dizendo: morreram tantos homens na guerra. Aí Eli já se assusta e fica assustado. Aí ele dá a segunda notícia: os teus filhos, Ofni e Finéias morreram. Ele fica mais assustado. Quando ele dá a terceira notícia, dizendo: a arca da aliança foi tomada pelos filisteus. Aí diz a Bíblia que esse homem, ele caiu para trás da sua cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Quando ele está morto, vem a sua nora pronta para dar um filho, já quase nascendo a criança. Ela começa agora a sentir dores de parto, nasce a criança, ela morre e coloca o nome da criança e acabou dizendo: foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Deus.
Deus, a presença de Deus sai da vida de uma pessoa. Eu estou aqui em Portugal, 2021, fez 20 anos que eu estou aqui nesse país. Eu já vi tanta gente se afastar dos caminhos desse lugar. Tantas pessoas que já perderam a presença de Deus, achando que teriam uma vida melhor, mas só levam vida de derrota. Portanto, se firma mais com Deus, não larga a mão do Senhor, fica firme na presença do Senhor, porque é uma coisa tão ruim quando a presença de Deus sai da vida de alguém. Quando a arca é tomada pelos filisteus, os filisteus levam a arca e colocam lá no seu templo, mas não conseguem, porque a presença de Deus era muito forte naquele lugar. Aí levam a arca para um lado para o outro, e ela vai parar na casa de um homem chamado Abinadab. E diz a Bíblia, os estudiosos, que ela ficou 20 anos na casa deste homem. 20 anos na casa deste homem chamado Abinadab, a arca ficou ali, ou mais anos. E diz a Bíblia Sagrada, que no reinado do rei Saul, irmãos, no reinado de Saul, Saul nunca se preocupou em levar a arca novamente para o seu devido lugar. Há uma diferença no reinado do rei Saul e no reinado do rei Davi. O rei Saul, o pastor Saul, não se preocupava com a presença de Deus, mas já o pastor Davi se preocupava com a presença de Deus. O pastor Saul, ele pensava nas coisas terrenas, mas o pastor Davi pensava nas coisas celestiais. O pastor Saul era carnal, movido pela carne, mas o pastor Davi era movido pelo Espírito de Deus. A diferença de uma igreja para outra, irmão, a diferença de um pastor para o outro, a diferença de um crente para o outro, aquele que tem a presença de Deus, ele é espiritual, aquele que não tem a presença de Deus é carnal. Oh, glória! E diz a Bíblia então que Davi agora, irmãos, ele se interessa a pastorizar, ele diz, não, eu não posso reinar sem a presença de Deus, irmão Lucas. Eu não posso governar esse país sem a presença de Deus. Aí Davi, quando ele é consagrado, ele é proclamado rei, melhor dizendo, a primeira coisa que ele faz, irmão Marcos, a sua mensagem na semana retrasada, a primeira coisa que Davi faz, é pegar os seus homens, o seu exército, e vai reconquistar Jerusalém, que era dominada pelos jebuseus. Ele vai até a cidade dos jebuseus, para tomar aquela cidade, porque ali era Jerusalém, e ele vai até a cidade dos jebuseus. Jebuseu significa aquele que resiste, e a cidade de Jebu significa aquele que é pisado, mas Jerusalém significa lugar de paz. Ou seja, irmãos, Davi primeiro foi tomar Jerusalém, porque ele ia levar a arca para Jerusalém, e primeiro para levar a arca para Jerusalém, irmão Marcos, ele tinha que tirar aquele lixo que estava lá dentro de Jerusalém, ele tinha que tirar os jebuseus que estavam dentro, porque a glória de Deus não habita num lugar sujo, a presença de Deus não habita num lugar sujo. Como que a arca ia pastorizar para o mesmo lugar onde estavam os jebuseus? Não. Mas eu digo nesta noite, em nome de Jesus, aquele que resiste, aquele que está resistindo para você não receber a presença de Deus, cai por terra agora, seja destruído agora. E Jebuseu, aquele que resiste, seja destruído agora, seja destruído. Há uma resistência dentro do ser humano, mas essa resistência vai cair em nome de Jesus. O lugar vai ficar limpo. O lugar vai ficar limpo nessa noite. Oh, glória! Jebuseu está caindo agora por terra. Esse Jebuseu que está pintando no que não é dele, sai agora em nome de Jesus. Porque vai chegar a arca, vai chegar a presença de Deus. Vai chegar a presença de Deus. Oh,
Pode adorar com seu cinto a presença de Deus. Você que já venceu o Jebuseu, você que está sentindo a presença de Deus, pode glorificar. Você quer uma nova Jerusalém agora, você quer uma Jerusalém identificada, pode adorar a Deus, porque a presença de Deus habita dentro de você. A presença de Deus está em você. Oh glórias, oh glórias. Aí quando é tomada a cidade dos Jebuseus, e Davi reedifica a cidade de Jerusalém, agora ele vai buscar a arca. Chegou o momento de buscar a arca. Deus de poder e glória. Chegou o momento de ir lá buscar a presença de Deus de novo. Hoje é dia de restituição, irmãos. É dia. É o que Deus está me levando hoje. E Davi vai com seus homens. Quando ele chega lá, a primeira tentativa é frustrada. Ele chega na casa de Abinadab. Em vez de fazer as coisas certas do jeito certo, ele fez a coisa certa do jeito errado. As coisas de Deus não podem ser feitas erradas. Se as coisas de Deus não forem feitas conforme a sua palavra, conforme aquilo que ele ordenou, não vai dar certo, irmãos, não vai dar certo. Mas quando é feita na direção de Deus, dá certo. A Bíblia diz que eles foram lá, pegaram a arca da aliança e colocaram a arca dentro de uma carroça com bois. Não é assim. A presença de Deus não era para ser levada, irmão Paulo, em uma carroça puxada por bois. Era para ser levada pelos levitas. Somente os levitas podiam levar a arca. Mas a Bíblia diz que eles levam numa carroça. E daqui a pouco, quando eles estão indo na carroça, o boi tropeça, a carroça dá uma gingada para cá. Aí o filho de Abinadab, um menino chamado Zá, vai ajudar a tocar na arca. Uma boa intenção, todo mundo tem boa intenção, mas de jeito errado. Ele vai ajudar a arca, e quando ele ajuda a arca, sai ali, não sei se fogo, um raio que queimou aquele menino, matou aquele menino. Fazer as coisas de Deus do jeito errado não dá certo, irmãos, não dá certo. Não adianta ficar enchendo a igreja, ficar enchendo a igreja apenas por encher. Temos que fazer do jeito que é, da maneira que é. Fazer do jeito errado vai dar errado. Aí, ao invés de levar a arca de volta para a casa de Abinadab, eles levam a arca para a casa de um homem chamado Obed-Edom. Olha só, irmãos, a arca não voltou para a casa de Abinadab, foi para a casa de Obed-Edom. E a arca vai para a casa de Obed-Edom, e aí começa uma diferença. Na casa de Abinadab ela ficou mais de 20 anos e não aconteceu nada. Não aconteceu um milagre. Não tem uma menção de uma bênção na vida desse homem, na casa desse homem. Pelo contrário, o seu filho morreu quando estava levando a arca. Mas quando a arca chega na casa de Obed-Edom, eu vejo aquele homem simples recebendo a arca. Eu vejo aquele homem dando valor para a arca da aliança. Não era apenas um religioso, ele tinha amor pelaquela arca. Ele tinha amor pela presença de Deus. Ele não era aquele crente domingueiro, ele não era aquele crente que ia quando ele apetecia. Ele não virou aquele crente que vai na igreja quando ele quer. Ele não veio na igreja porque era uma obrigação. Hoje é domingo, eu tenho que ir na igreja, hoje é sábado, eu não tenho que ir na igreja, não. Ele tinha prazer de estar na presença do Senhor. Ele tinha prazer de estar na presença de Deus. Ele tinha prazer de estar com Deus. Oh glórias! E a Bíblia diz que a arca ficou 3 meses na sua casa. 3 meses, irmão Carlos. 3 meses ficou na casa de Obed-Edom. E a Bíblia diz que ele e toda a sua casa foram abençoados. Oh glória, se coloque em pé, irmão. Oh, é assim que Deus quer fazer. É assim que Deus quer fazer. Oh, 2022, uma casa abençoada, a família abençoada, o casamento abençoado, os filhos abençoados, o trabalho abençoado, tudo abençoado. Deus abençoou a vida daquele homem, a sua casa. Se ele tivesse filhos, abençoou seus filhos, abençoou seus netos, abençoou todos os seus animais, tudo foi abençoado, porque a presença de Deus estava na vida daquele homem. Oh, quer ser abençoado, irmãos? Continua na presença de Deus. Busca mais, busca mais.
Busca mais, esse vai ser um ano de buscar mais a presença de Deus. Não reclame quando te convocar para oração, vai com alegria, vai com prazer, dizendo, eu vou na presença do Senhor. Quando tiver culto, vai com alegria, dizendo, hoje eu vou à igreja adorar o Senhor. Quando tiver uma vigília, sai de casa adorando, eu vou na vigília buscar o Senhor. Oh, Deus quer mudar, Deus quer tirar esse que resiste, Deus quer tirar. Há uma luta no mundo espiritual, algo que resiste. Algo que resiste para não receber a glória do Senhor, para não receber a presença do Senhor. Oh, aleluia. Grupo de louvor, pode preparar um louvor, irmãos. Oh, a Bíblia diz agora, olha só. Aí Davi vai a segunda vez buscar a arca. Ele fica sabendo que a família de Obed-edom estava sendo abençoada. Ele vai buscar a arca. Quando chegam lá, eles fazem do jeito certo. Eles fazem do jeito correto. Eles chegam lá, os levitas pegam a arca e vão levando ela para Jerusalém. E quando eles levavam a arca, Davi ia na frente. Quando chegou perto de Jerusalém, a glória de Deus tomou eles. E Davi começou a pular, porque a glória de Deus estava ali. Oh, sinta a glória de Deus, sinta a presença de Deus, irmão. Você que não fala em línguas há quantos anos, fala nessa noite. Você que não é renovado há quanto tempo, seja renovado agora, seja renovado nesta noite. Oh, você que nunca sentiu a presença de Deus, começa a sentir a presença agora. Você vai sentir algo novo nesta noite. Algo novo vai entrar na tua vida. Algo, sinta a presença do Senhor. Oh, glória à presença de Deus. A presença de Deus está aqui neste lugar. Fecha os teus olhos, vai buscando a presença de Deus. Vai buscando, vai adorando ao Senhor nesta noite. Oh, aleluia, para o pastor Isaac fazer esta oração. Vai estar orando conforme o Espírito Santo direcionar. Oh, aleluia. Aleluia. Quantos reconhecem que precisam restaurar a presença de Deus? Uma coisa é ter conhecimento da presença de Deus. Uma coisa é ver quem tem presença. Uma coisa é ouvir testemunhos de pessoas que estão na presença. Aleluia. Outra coisa é você, na tua intimidade, conhecer a Deus. Eu quero fazer um convite específico aqui para pessoas que querem voltar a ter Deus no centro da sua vida. Pessoas que querem voltar. Você que um dia já teve. Você que um dia já foi guiado por Ele. Porque todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia. Aleluia. Romanos 8 vai dizer isso. Oh, Espírito. Você que os teus pensamentos têm te traído, as tuas emoções têm te traído. Você que tem colhido dissabores, consequências das escolhas sem Deus, mas hoje quer retomar a tua caminhada com Deus. Aleluia. Você entendeu o convite, eu quero deixar ele aberto para ti nesse momento. E a igreja orando, e a igreja intercedendo. Aleluia. O Senhor Jesus vai te dar graça. Aquele que está te fazendo o convite vai pegar pela tua mão. Hoje, Alexandre, tu tens a oportunidade de não sair mais dessas ruas, desse país sozinho, mas perto dele, aleluia. Não apenas pelo cuidado das muitas misericórdias, mas por intimidade com Ele, aleluia. Ouvir a voz dele, a direção dele, aleluia. Meu amigo, irmão, você que tem sentido que perdeu a direção, hoje Deus está te chamando novamente. Aleluia, para te levar, para te conduzir. Eu quero orar por você. Senhor meu Deus, eu sei que há pessoas aqui, Senhor. Eu sei que existem vidas aqui, Senhor, que por um momento se perderam na caminhada,
O Senhor sabe o que fez, Senhor, este homem. O Senhor sabe o que fez essa mulher, Senhor, por um momento perder a visão espiritual. Perder, Senhor, a direção, se distanciar daquilo que o Senhor tinha para a sua vida. O Senhor sabe quais foram os motivos. O Senhor sabe, meu Deus, por que parou no caminho, por que desanimou. Mas nessa noite, mais uma vez, o Senhor está dando a oportunidade. Com o teu grande amor, Senhor, o Senhor está dando oportunidades nessa noite. Podem falar nos nossos corações. Toque a vida deste homem agora. Toque a vida desta mulher agora. Em nome de Jesus, caia por terra todo o pensamento, toda altivez caia por terra agora em nome de Jesus. Todo pensamento natural caia por terra agora em nome de Jesus. Que o teu Espírito venha, Senhor, concluir a obra qual o Senhor tem iniciado nesta vida, nesta casa. Nada que o mundo Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pois meu Em nome de coração deseja Em nome de sem Jesus. parar só a tua presença, Aleluia. Só a tua presença, Senhor. só a tua presença. Tua presença, tua presença. Prata e ouro Restaura a tua não se presença. pode Restaura a tua presença. comparar. Restaura a tua presença. Nada que existe pode se igualar com a tua presença, com a tua presença. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. Quando eu sinto uma brisa no meu rosto, que me levanta e me faz seguir de novo, é a tua presença, é a tua presença. Eu não saio, nem mexo do lugar, sendo tão feliz comigo a me acompanhar, só com tua presença, só com tua presença. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a